E para repercutir tanto a decisão do Copom quanto essa do Federal Reserve, a gente recebe a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória. Oi, Rafaela, que bom ter você conosco aqui de novo. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Rafaela, eu trouxe aqui as explicações do Banco Central, trazer ali a novidade do impacto da alta do dólar na inflação, recados ali bastante cautelosos. Então, queria a tua primeira impressão da comunicação do Banco Central e da sinalização que ele deu, porque ele pode fazer, que, pelo que eu entendi, ele preferiu ganhar tempo e não mostrar para que lado vai andar, né? Sim, foi um comunicado mais neutro, em linha com o comunicado anterior. Ele mantém um tom de cautela nessa decisão de manutenção dos juros, mantém os alertas com relação aos riscos que existem hoje no cenário para a inflação. Acho que principalmente a evolução do cenário externo e da política fiscal que tem impactado o câmbio. Acho que isso é um ponto importante de destaque no comunicado. O Banco Central está cauteloso e vigilante com relação a essa evolução no cenário. Mas, considerando todos esses fundamentos, o Banco Central acredita que a Selic no atual patamar é suficiente para trazer a inflação para a meta, e agora ele tem um cenário um pouco mais alongado. A gente teve a regulamentação da nova meta, que tem um cenário, um horizonte para o cumprimento dessa meta, que é um horizonte contínuo e não mais de ano calendário. Então o Banco Central agora começa a olhar para início de 2026, e quando ele olha o cenário atual, ele tem sim uma convergência da inflação para a meta nesse prazo com a Selic no atual patamar. Então, o cenário base é um cenário de manutenção da Selic, apesar da gente ter visto uma piora nas expectativas, deixa esse tom de cautela e alerta, né? Se o cenário mudar, o Banco Central está vigilante, mas o cenário base do Banco Central hoje, considerando esse horizonte longo para cumprimento da política monetária, é um cenário de Selic constante em 10,5%. Rafaela, eu chamei a atenção aqui do movimento sinalizado pelo Banco Central dos Estados Unidos. A gente esperou tanto por esse dia, né? O dia que o Fed ia começar a reduzir os juros, o que ajudaria o Brasil também a reduzir juros, mas a gente acabou perdendo essa janela. O Brasil está travado nesse aumento da percepção de risco e o Fed começa a reduzir os juros e a gente não. Como é que fica essa situação para a economia brasileira? De fato, a gente teve um cenário um pouco melhor nesse sentido, vindo do Fed. Ele não foi tão claro que o corte de juros virá em setembro, mas a indicação é de que realmente a discussão da política monetária caminha para essa decisão em setembro. Se o cenário lá continuar como está, a próxima decisão tende a ser um corte de juros, né? A barra lá para reduzir os juros está baixa, né? O cenário atual já é um cenário que o Fed está confortável com essa redução de juros. Mas é exatamente esse cenário que dificulta a nossa decisão de política monetária aqui. O Copom, inclusive, colocou isso também na ata. O cenário externo, ele ainda é um cenário de incerteza, apesar da probabilidade de um corte ser maior. E por quê? É porque a atividade está desacelerando. Então, hoje você tem um outro risco no cenário, que é um risco de atividade mais fraca nos Estados Unidos, outros países desenvolvidos e na China. A gente tem visto esse risco no arrefecimento das commodities. Recentemente, os preços das commodities internacionais caíram, commodities agrícolas, metálicas, até o petróleo. Hoje o petróleo subiu, mas foi mais um evento geopolítico. A tendência que a gente viu nas últimas semanas foi também de uma acomodação do petróleo. Então, esse cenário de atividade global mais fraca e um risco de uma desaceleração maior, ele impacta países emergentes e acaba impactando o câmbio. Como a gente viu, né, o câmbio, o dólar em relação às moedas emergentes teve uma valorização. Aqui no Brasil, isso foi composto por conta de uma deterioração na situação fiscal, e acho que isso ficou até bastante claro na avaliação do Copom, com muita cautela na linguagem, como você bem colocou, né, a conjunção de fatores externos e domésticos causaram uma desvalorização do câmbio, que é sim um risco para a inflação. Então é uma conjunção de fatores que vem impactando o câmbio, nem só o externo, nem só o doméstico. Mas de fato um corte de juros pelo Fed hoje não é tão óbvio mais.
quanto foi no passado, porque a gente não tem tanto um cenário de soft landing, um cenário positivo, né, de economia desacelerando de maneira lenta e gradual. Hoje voltaram os riscos de uma desaceleração mais brusca, e isso sim impacta o nosso cenário, ou seja, traz mais incerteza. O cupom tem razão de ter cautela também com relação ao cenário externo hoje, mesmo com um corte mais próximo do que a gente tinha antes. E uma comunicação bem cuidadosa para evitar mais ruído, né, Rafaela, para tirar o Banco Central do foco das críticas. Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, obrigada, minha querida, de ter você aqui conosco. Uma boa noite para você. Obrigada, Thaís, e boa noite a todos.